Dando continuidade ao nosso tópico de classificação de redes, vamos falar da classificação segundo a topologia. Aqui estão todas as classificações que a gente vai detalhar nos slides seguintes. Classificação do tipo barramento ou bus. Está aqui a figurinha mostrando, né? Existe um barramento central, tá? E todas elas se comunicam nesse barramento. Normalmente, várias máquinas. Característica do barramento: todo mundo ouve o barramento. Então, se você está conectado no barramento, em geral, você está escutando o barramento. Você pode até não querer escutar o barramento, mas se você estiver disposto a escutar, você vai escutar, porque não existe impedimento. É o que acontece, por exemplo, quando você está esnifando, né? Você está conectado no barramento, e mesmo que não é para você, em vez de você descartar, você subverte ali o sistema operacional para acatar. Aí você passa a esnifar, né? Você passa a farejar a rede. O barramento não tem essa proteção, a não ser que os clientes, né, se autorregulem. E você pode não se autorregular. Placa de redes passivas, né? Você está lá recebendo tudo que está chegando no barramento. O problema disso é que isso consome, né? Consome processamento. Ah, Walter, mas é pouco, mas consome. Por isso que a tua luzinha não para de piscar, né, na placa de rede lá, porque está recebendo um monte de coisa lá, principalmente se for na topologia barramento. Quanto mais computadores ligados à rede, pior desempenho. O barramento ele é um canal só, e esse canal vai ser disputado entre os equipamentos. Quanto mais equipamentos conectados, pior vai ser a disputa, pior vai ser o desempenho estatístico de cada máquina, tá? Implementação física: cabos coaxiais e conectores BNC. Futuramente, no próximo módulo, a gente vai estudar o que são cabos coaxiais e o que são conectores BNC. Adiantando, cabos coaxiais é muito parecido, né? É uma espécie daquele que conecta a sua TV a cabo. São dois coaxiais, mas o da TV a cabo analógico é diferente do cabo para conexão de computadores. E o BNC seria lá o conector. A gente vai estudar isso apropriadamente. Anel ou ring. Placa de redes ativas. Elas recebem e transmitem, né? Ou seja, elas recebem, depois elas transmitem, não passa por elas. Elas processam aquilo para transmitir. Uma máquina com problemas afeta o funcionamento das demais. Geralmente são construídos pelo menos 2 anéis, redundância. E aqui causam das maiores polêmicas de rede. Quando eu interrompo o circuito, tudo para ou tudo não para? Pessoal, se for apenas um ring, vai parar. Tudo. Se forem 2 rings, quando eu corto um, o outro passa a funcionar. Então, sempre isso aqui causa dúvida, né? Se ele está considerando os 2, se ele está considerando um. Isso é uma dúvida eterna, tá? A gente vai ter que conviver com isso, vai depender do enunciado da questão. Se acostumem também com a parte do termo em inglês, tá? Por quê? Porque ora vem em português, ora vem em inglês. Tudo bem? Estrela, star. Então vai ter essa configuração. Cuidado, que a estrela mesmo, lógica, ela tem esse computador no meio. Já já a gente vai falar de topologia lógica e topologia física. Estrela lógica e física tem um computador no meio, tá bom? Interfaces passivas podem usar broadcast. Broadcast é você mandar para todo mundo de uma vez. Todos os dados transmitidos passam pelo nó central, o núcleo da rede. Essa é a característica da estrela. Lembrando que barramento, anel e estrela são conhecidos como topologias centrais, principais. As outras daqui para frente, elas também são topologias, mas elas às vezes são consideradas secundárias. Então, se você vê uma questão que fala que elas são as principais, barramento, anel, estrela, se pode marcar correto. Se elas são as únicas, não, porque ainda tem essas outras que a gente vai apresentar agora. Quais? Malha ou mesh. Então, são vários computadores se conectando, cada um a alguns outros ou todos os outros. Se forem a alguns outros, a gente chama de mesh, malha comum. Se forem a todos os outros, a gente chama de full mesh, ou seja, redundância total. Tá? A implementação, obviamente, como envolve vários cabos, é muito cara.
Então, a gente guarda esse tipo de conexão apenas para aplicações bastante rebuscadas, bastante demandadas. Por exemplo, o core, o núcleo da rede. O núcleo da rede, normalmente, ele está interconectado via mesh. Ou o mesh padrão, ou o full mesh, que é o mais indicado se você tiver orçamento para isso. Por quê? Caiu uma interconexão, já tem outras para que a rede ali não pare, porque o núcleo é bastante demandado. E se o núcleo cair, provavelmente a rede inteira vai sofrer. Beleza? Essa aqui é a topologia malha ou mesh. Topologia árvore. Topologia árvore é que vocês conhecem aí para o pessoal que faz parte de desenvolvimento, né? As árvores, né? O que é uma árvore? É aquilo que não tem loop, né? Ela sai do nó central e vai derivando suas folhas, né? Galhos e folhas. Então ela é composta por vários níveis hierárquicos e suas ramificações convergem, tá? Para uma raiz. Isenta de loops, isso é uma característica básica, né, da árvore, né, da topologia árvore, que ela não tem loops, né? Você não tem um círculo em determinado ponto da rede, isso não se forma, é por isso que ela é chamada de árvore. E ela é menos robusta, vamos dizer assim, porque se cai um nó, como ela não tem loops, eu não consigo ter redundância e aquele braço ali da rede cai todinho. Se for o nó central, cai todo mundo. Em tese, poderia cair todo mundo, aí depende, né, dos protocolos que estão rodando lá. Mas é uma topologia, como ela é isenta de loops, ela não é tão robusta quanto as outras. Tá? Por fim, a topologia híbrida, que nada mais é do que a combinação de qualquer uma das outras. Né? Então, eu posso ter aqui um anel junto com um barramento, junto com estrela. Esse mix forma uma topologia híbrida. Ela pode acontecer, né, em várias corporações, né, quando você faz a configuração, mas essa junção ela é chamada de híbrida e você vai ver muito em redes muito grandes, né, por exemplo, a própria internet. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho as três principais: barramento, anel, estrela, que podem vir nas questões como principais. Lá no primeiro slide dessa aula, tem lá, né, a fotinha resumida de cada um delas, aquele item que você já pode colocar no seu bisuário, né, na sua parte de resumos. E eu tenho as secundárias, né, que dizem que são híbrida, árvore, né, e mesh. Aí vai depender se diz principal ou totais, né? Nas totais eu tenho 6, nas principais eu tenho apenas 3. Lembrando que a híbrida ela não é originária, ela é derivada das outras 5. Tudo bem? E com isso a gente fecha todas as classificações de rede segundo a topologia. Aqui nós vamos falar sobre uma parte polêmica, galera, que é a parte de topologia física versus topologia lógica. Topologias são mapas representativos de uma rede, segundo uma determinada perspectiva. Quando eu falo de topologia física, eu estou me referindo, né, ao que você vê, ao que você enxerga, os equipamentos e os cabos, independente de eles estarem ligados ou não. Isso é topologia física. A topologia lógica, ela é igual, vamos dizer assim, à topologia física, sendo que ela vai levar em consideração por onde, de fato, o fluxo de dados passa. Se tem fluxo de dados, primeira coisa, o equipamento tem que estar ligado. Se o equipamento está desligado, ele não vai aparecer na topologia lógica, embora ele apareça na topologia física. Outra coisa, eu posso ter bloqueios lógicos, por onde aquele fluxo de dados não passa. Se eu tive um bloqueio lógico, aquele equipamento ou conexão vai aparecer na topologia física, mas não vai aparecer na topologia lógica. Por quê? Porque existe um bloqueio. O dado não passa mais por ali. É como se aquele equipamento ou cabo não existisse. Então, canais desabilitados, eles não aparecem na topologia lógica. Equipamentos desabilitados do ponto de vista lógico, embora ligados, eles também não fazem parte da topologia lógica, mas como eles existem, vão sempre fazer parte da topologia física. Então, as questões trazem topologia. Walter, e aí o que eu faço agora? Se ele disser topologia lógica e física, está explicado.
Se ele for silente, pessoal, a gente, com histórico, temos que escolher a topologia física. Quando ele não fala nada, é topologia física. Valdes funciona sempre? Cara, funciona em 99% das vezes. Não falou nada, considera a física. E aí, se der erro, a gente entra com recurso. Porque o ideal é que eles falassem que se ele estava se referindo à topologia física ou lógica. Vamos ver alguns exemplos disso aqui. Hub da Ethernet. Eu não falei que ia falar do hub? O hub da Ethernet, pessoal, ele é um barramento. É como se fosse aquele cabo coaxial. Só que é uma arquitetura mais moderna. Então, fisicamente, a rede se parece com uma estrela. Por quê? Porque eu vou ter um equipamento central, mas que não tem capacidade computacional, não tem camada 3, a gente vai estudar apropriadamente. E os computadores ficam como se estivessem em volta dele. Então, fisicamente, parece uma estrela. Mas, logicamente, ele nada mais é do que aquele fiozão dentro de uma caixinha. Então, logicamente, ou seja, na forma como ele funciona, ele é um barramento. Tá? Então, o hub, a conexão hub, fisicamente, ela parece uma estrela, então estrela, logicamente, barramento. Vai depender do que a questão perguntar. Se fosse lente, estrela, por quê? Porque ela parece uma estrela e a gente tem que considerar no silêncio a topologia física. Deu erro, recurso. Uma MAU, tá? Uma Media Attached Unit do Token Ring, uma tecnologia de conexão de LAN, também, assim como a Ethernet, só que é uma tecnologia mais antiga. Fisicamente, a MAU parece um hubzinho. Então, fisicamente, uma estrela. Logicamente, dentro da MAU é fechado um anel lógico. Então, fisicamente, estrela. Logicamente, anel. Não falou nada, estrela, porque é o que se parece. Deu erro, recurso. Por fim, há virtuais LANs, né, as LANs virtuais, ou seja, uma espécie de LAN, né, que eu desenho logicamente, vamos estudar apropriadamente. Elas, para funcionar, elas precisam rodar um protocolo de isenção de loops chamado Spanning Tree. Então a LAN ela pode se parecer com qualquer coisa, anel, estrela, sei lá. Mas quando esse protocolo roda, Spanning Tree, vamos estudar apropriadamente, ela vai se transformar numa árvore. Então, logicamente, uma rede que passou pelo Spanning Tree, praticamente todas hoje em dia, vai se transformar numa árvore lógica. Fisicamente, qualquer coisa. Logicamente, uma árvore. Deu pau. Recurso. Pessoal, essas duas transparências agora que eu trouxe, elas são muito importantes. Né? Tenham muito cuidado. Isso também é um fator que causa muita confusão, né, e muita discussão nos concursos em relação às questões de rede. Então, pega ela, coloca no seu visuário, que vocês vão precisar. Tá bom? A gente vai ver nas questões e vamos fazer questões logo em seguida para massificar os conhecimentos que a gente adquiriu até agora. Beleza? Vamos lá!